Olá! A inserção de coordenadas dentro de um SIG, como, por exemplo, o QGIS, é um procedimento bastante comum que nós podemos fazer inserindo uma planilha com coordenadas que depois é convertida em um shapefile de pontos ou outro tipo de arquivo vetorial. E nós podemos também fazer essa inserção manualmente, inserindo ponto por ponto. Muito útil quando você já tem um shapefile, outro tipo de arquivo, e quer incluir mais pontos nele. Para fazer esse procedimento, você deve deixar o seu projeto em um sistema de coordenadas plana, porque essa ferramenta que vamos utilizar, ela não funciona em sistema de coordenadas geográficas. Então, se você possui coordenadas geográficas, primeiro você faz a conversão para um plano, por exemplo, o sistema UTM, para depois fazer esse procedimento. Para poder habilitar essa ferramenta, você deve clicar com o botão direito em qualquer parte dessa cinza e marcar essa opção de digitalização avançada. Você deve ter um arquivo de pontos, uma camada de pontos, e deve iniciar a edição dessa camada clicando nessa opção, que é a de alternar edição. Em seguida, clique nessa opção, que é a de adicionar ponto, e veja que ela vai habilitar essa ferramenta aqui, que quando não estava sendo clicada, ela estava na cor de cinza. Essa ferramenta é a de digitalização avançada, ferramentas de CAD, que a gente também chama. E se você clicar nela, você vai ver esse campo de coordenadas. É aqui que você deve colocar a longitude e a latitude. Eu já tenho as coordenadas aqui para exemplificar de 4 pontos, x e y, lembrando que no sistema de coordenadas UTM, a longitude ela é determinada pelos valores de x, ou pelo símbolo de e a latitude y ou n. Se você colocar ao contrário, não vai funcionar. Então, você tem que inserir corretamente essas coordenadas, na ordem correta. Outra observação importante é que você deve colocar uma vírgula onde tem ponto. E vou mostrar mais adiante. Tendo as coordenadas, você pode copiar. Vamos inserir o ponto 1. Colar nesse campo de x e clicar nessa opção que ele vai travar a coordenada. Vou fazer esse mesmo procedimento para a latitude e coordenadas. Veja que depois que você insere esses pontos, ele já mostra uma prévia de onde ele vai ficar. Mesmo que você clique fora, ele vai inserir o ponto nessa coordenada. Se eu clicar aqui fora, ele vai me dar a possibilidade de inserir informações na tabela de atributos. É só clicar em OK. E veja que ele já inseriu nessa área, que é realmente a área que eu queria que ele inserisse o ponto. Vamos continuar fazendo com os outros pontos. Esse, por exemplo. Se você criar o ponto e cancelar, vai ter que inserir novamente a coordenada, tá? Vou inserir outra. Ele marcou novamente. Se eu clicar fora, ele vai inserir no lugar correto. Se eu copiar essas coordenadas para cá, com esses pontos, e travar, em seguida, você vai perceber que ao invés de ele substituir o ponto pela vírgula, ele colocou uma vírgula no final de tudo. E vai ter mais coordenadas do que o padrão do sistema UTM. E seu ponto vai cair em um lugar totalmente diferente. Então, primeiro substitua esses valores. Essa pontuação, coloque ao invés de ponto, a vírgula. Se forem muitos pontos, você pode utilizar o Excel ou outro tipo de planilha para fazer a substituição mais rápido. Vou travar esse. Parece que não travou esse aqui, vou botar de novo. Travei os dois. E agora, vamos inserir mais um ponto. Ele veio para cá. E o último ponto
e veja que foram inseridos os 4 pontos manualmente utilizando essa ferramenta. Se você quiser, você pode transformar isso em linhas e depois em polígono para poder calcular a área, se for necessário. Agora é só lembrar de fechar as edições para poder não perder o que você trabalhou e continuar com seu mapeamento.